Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. É brincadeira, né? Se encontrarem uma cadeira vazia em dia de jogo do Botafogo no estádio Newton Santos, a grande mídia vai para cima, vai criticar nossa torcida, porque isso acontece desde sempre. Essa mesma parcela da imprensa convencional é incapaz de criticar algumas outras torcidas. Ontem, para um público pífio, patético, de pouco mais de 10 mil torcedores no estádio Newton Santos, grande parte da mídia tradicional encontrou várias desculpas, um absurdo completo. E grande parte da mídia convencional também tentou passar uma ideia de enfraquecimento completo do Botafogo no início de 2025, tentando, de alguma forma, até confundir o torcedor. Acontece que o Botafogo precisará, galera, aproveitar muito bem esse tempo interessantíssimo que vai ter até o início do Campeonato Brasileiro. O Renato Paiva vai ter que aproveitar muito bem para colocar as ideias dele para um time que ainda é muito forte e um elenco bom que pode e deve melhorar. O Botafogo precisará ir ao mercado, sim, está de olho, o scout segue trabalhando, o elenco precisa ser reforçado, mas não é fraco. O Botafogo não jogou bola no início de 2025 por vários motivos, mas perdeu 2 titulares e um tem uma reposição muito legal, vou falar daqui a pouco. Tem jogadores no Botafogo que foram importantes em 2024 e seguem no clube. Para entendermos, e vou mostrar no campinho daqui a pouco. Na final da Libertadores, utilizamos 16 atletas. 12 seguem no Botafogo. O Adrielson foi titular porque o Bastos estava machucado. O Bastos deveria ter sido titular. Então, teremos 13 atletas que atuaram na final da Libertadores ainda no fogão. E o Botafogo fez algumas contratações bem legais e pretende fazer outras. Então, o fato do Botafogo não ter jogado bola no início de 2025 tem mais a ver com o extracampo, com tudo aquilo que chegou de fora para dentro, do que com o time ou até mesmo com o elenco do Botafogo, que ainda é forte e precisa se fortalecer cada vez mais. Gostei do que o Renato Paiva falou na apresentação quinta-feira lá no estádio Newton Santos. O elenco nunca está perfeito. Sempre queremos mais. Confio, acredito no grupo que tem aqui, sempre queremos mais. Se o clube visa Brasileirão, que começa, na verdade, no fim de março, Supermundial, Libertadores e Copa do Brasil, o Botafogo tende a ter um elenco bem bacana e, se o treinador for bem, a tendência de que o Fogão brigue lá na frente novamente. Tínhamos, no dia 30 de novembro de 2024, quase que eu falo 2025, John no gol, Vitinho na lateral direita, o Adrielson na zaga pela direita, mas deveria ter sido o Bastos, que estava machucado, o Alexander Barbosa na zaga pela esquerda, o Alex Telles. Gregory, que ficou menos de um minuto em campo, foi expulso rapidamente, mas a ideia era essa, com o Marlon Freitas, um pouquinho até mais adiantado, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada fazendo aquela meia ponta pela esquerda, vindo da lateral para dentro do campo. Hoje nós não temos o Adrielson, mas temos o Bastos, que seria o titular. Hoje nós não temos o Luiz Henrique. Hoje nós não temos o Thiago Almada. Entre os titulares nós temos John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Telles. A linha de defesa titular do Botafogo em 2024 está aqui, a principal linha de defesa, tivemos algumas. Está aqui, está no clube. John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles. O meio-campo segue no clube. Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Os 3 estão aí. Então nós temos uma espinha dorsal até o penúltimo terço, vamos dizer assim. Não temos o Luiz Henrique, foi contratado o Arthur. Temos o Igor Jesus, que é o centroavante. Não temos o Almada, foi contratado o Santiago Rodrigues. E aqui o que acontece? O Santiago Rodrigues é uma peça que pode substituir muito bem o Thiago Almada. Se ele se adaptar ao Botafogo e ao futebol brasileiro, o Santiago Rodrigues pode deixar a torcida tranquila, sem sentir saudade do Almada, torcendo pelo argentino lá no Lyon. Porque o Santiago Rodrigues tem muita qualidade para fazer essa meia ponta pelo lado esquerdo. E do lado direito, hoje nós temos o Arthur, que não é um Luiz Henrique. Luiz Henrique
craque de bola, mas que demorou a pegar no tranco aqui no Botafogo, depois foi muito bem até o final da temporada, só que o Arthur é um bom jogador também. Ele não é um craque, mas ele é muito bom jogador e pode ser importantíssimo para o Botafogo. Não vamos avaliar o Arthur pelas partidas do início de 2025. Ele é bom jogador, com orientação, treinador trabalhando durante um bom tempo sem jogos, pegando ritmo, o Arthur pode contribuir bem. E se no ano passado nós tivemos o Luiz Henrique desde o início, nós não tivemos o Almada. Chegou na segunda janela. Agora, o Botafogo vai ter o Santiago desde o início. Vai chegar o Wendel na segunda janela, que também é um extra classe. Joga muita bola o Wendel. Tem possibilidade para a seleção brasileira jogando pelo Botafogo. E talvez o Botafogo consiga contratar um titular para botar o Arthur como uma ótima peça no banco. Mas aqui você vê que não há um desmanche. Linha de defesa titular, inclusive o goleiro John titular também, meio campo titular, uma peça boa substituindo um craque, titular, Igor Jesus, uma peça excelente substituindo outra peça excelente, Santiago no Almada. Fabiano, beleza. E o banco de reservas na Libertadores entraram o nosso querido Marçal, que agora retorna ao clube, Danilo Barbosa, Alain e Danilo Barbosa, Matheus Martins e o Júnior Santos. Dos 5 jogadores que entraram no segundo tempo, isso aqui não está taticamente organizado como foi o Botafogo contra o Galo, até porque o Gregory foi expulso no início, o Botafogo não jogou em 4-2-3-1, 4-4-2, chegou a fazer linha de 5, linha de 6 contra o Atlético Mineiro, que teve muito mais posse de bola, então não está organizado taticamente aqui como foi o jogo. Mas só para entendermos como as peças entraram em campo, ou as peças que entraram em campo. Marçal voltou agora para o Botafogo. Alain segue no Botafogo. Danilo Barbosa segue no Botafogo. Matheus Martins segue no Botafogo, deverá ser banco novamente. Só o Júnior Santos saiu, foi para o Galo. 30 anos de idade, com um contrato de 4 anos com o Atlético Mineiro, 50 milhões de reais na venda do Júnior Santos para o Galo, e um jogador que depende muito da parte física e que não era titular na reta final. O Júnior Santos foi titular e muito importante no início, se machucou, perdeu espaço. O quarteto que a galera sempre fala é formado por Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. O Júnior Santos fez gol no Vasco entrando no segundo tempo, depois que voltou de lesão. O Júnior Santos participou lá contra o Palmeiras, entrando no segundo tempo. O Júnior Santos entrou já a partir dos 30 minutos contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores, nem entrou em campo no último jogo do Brasileiro. Foi uma peça importante, é um ótimo jogador, mas não é insubstituível. O jogador que eu vejo com mais dificuldade do Botafogo substituir em termos de saída, se for o caso, é do Gregory, espero que não saia do Fogão. Então, se fosse o Bastos no lugar do Adrielson, teríamos aqui 13 jogadores que atuaram na final da Libertadores. É um elenco que pode ter uma ideia, e com o Renato Paiva trabalhando as ideias dele também, o Botafogo tende a ser muito forte. Vamos agora para todos os reservas do Fogão atualmente. Hoje o Botafogo tem John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Igor Jesus, Santiago Rodrigues. Esse time é forte, esse time bem treinado é muito forte. Claro que eu quero um jogador muito forte também na ponta direita, porque a gente sente saudade do Luiz Henrique. Mas vamos lá. Léo Link, Matheus Pontes, que era o banco no ano passado, Jair, David Ricardo. Ao meu ver, os reservas da zaga hoje são muito bons. A dupla de zaga reserva, para mim, é superior à de 2024. Cuiabano, que era o banco ano passado, e ainda tem o Marçal. Então, nós voltamos a ter 3 laterais do lado esquerdo com qualidade. Telles, Cuiabano e Marçal. Temos o Alain, temos o Danilo. Creio que o Matheus Martins venha para a direita. Na esquerda, tenhamos o Natan e o Jefinho, que vem entrando. Juan Cruz. Talvez o Botafogo tenha que ir ao mercado para ver outro centroavante. E o Botafogo hoje não tem reserva para o Savarino, tal 10. O que pode acontecer? O Santiago jogar como meia central quando o Savarino não puder, com o Natan ou o Jefinho fazendo a esquerda. E o Botafogo tendo que observar o mercado
para trazer essa peça também aqui para meia central, não ficar deslocando o tempo todo o Santiago Rodrigues. Mas é isso, o Botafogo hoje tem um elenco interessante que pode melhorar muito. E o treinador, Renato Paiva, vai ter muito trabalho, tem que trabalhar bastante. Estou estudando muito o Renato Paiva. Ontem já saiu um vídeo com análise a respeito das ideias de jogo do treinador português. Quem não viu, veja, tá bem legal, mas eu quero trazer mais detalhes a respeito do Renato Paiva para vocês. Estou estudando bastante o técnico que trabalhou durante muito tempo, por exemplo, no Benfica. E tem uma janela interna para abrir daqui a praticamente uma semana. Estamos no dia 2 de março, a janela vai abrir no dia 10, daqui a 8 dias. Do dia 10 de março até o dia 11 de abril, teremos a janela interna. Os clubes poderão contratar aqueles jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais. E o Botafogo está atento a isso também, podendo trazer, sim, jogador que atuou em campeonato estadual, visando a sequência da temporada. É certo? Não, mas o Botafogo está atento, buscando uma oportunidade de mercado. E sobre isso poderemos falar em outro conteúdo. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. 2025, ano de vitórias, façamos sempre o nosso melhor. Todo mundo deixando like, isso é fundamental para o crescimento do canal, todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!